Em setembro de 1977, um ilusionista profissional entrou numa sessão de Chico Xavier com uma fita cassete escondida no bolso da camisa e um caderno de anotações para registrar cada detalhe que provasse a fraude. Chamava-se Roberto Mourão, 46 anos, 20 deles construindo uma reputação em cima de expor charlatões pelo Brasil inteiro. Chegou a Uberaba naquela quarta-feira convicto de que ia sair de lá com material suficiente para destruir de vez o que restava da credibilidade de Chico Xavier. Saiu sem conseguir falar. Mourão tinha publicado 2 anos antes um livro chamado Milagres que Não Existem, pela editora Parabólica de São Paulo. 230 páginas com fotografias, registros e análises técnicas desmontando 17 médiuns que atuavam pelo Brasil. O livro havia vendido mais de 12.000 exemplares no prazo de 1 ano, número considerável para um título daquele tipo naquele período. A TV Globo o havia chamado 2 vezes. Rádios de São Paulo e do Rio faziam fila para entrevistá-lo. Havia uma coluna mensal num semanário de circulação nacional, onde ele destrinchava, semana após semana, os mecanismos por trás das curas milagrosas, das mesas que se moviam, das vozes que surgiam no escuro. Mas nenhum dos 17 médiuns que havia desmontado tinha chegado perto de Chico Xavier. Chico era diferente. Tinha livros publicados em mais de 40 países. Tinha o aval de médicos, advogados, oficiais do judiciário, professores universitários, pessoas que não tinham nada a ganhar em defendê-lo publicamente. Tinha um tipo de cobertura midiática que oscilava entre a devoção e o respeito cauteloso, nunca o escárnio. Derrubá-lo seria diferente de derrubá-los a todos os outros somados. Segundo o que Carlos Eduardo Figueiredo, o jornalista que viajou com Mourão naquela semana, descreveu anos mais tarde em conversa com pesquisadores ligados ao espiritismo em Minas Gerais, Roberto havia estudado Chico Xavier durante 6 meses antes de entrar naquele prédio. Tinha lido cada livro psicografado que conseguira encontrar. Tinha mapeado os padrões de comportamento relatados por quem frequentava as sessões. O semitranse, a caligrafia alterada, a velocidade de escrita, a ausência de pausas para pensar. Para cada fenômeno descrito, Mourão tinha uma explicação técnica já encaixada. A principal delas era o que os ilusionistas chamam de leitura a frio. A técnica funciona da seguinte forma: você observa a pessoa antes de qualquer coisa, como ela se senta, o que usa, como respira, como reage quando você menciona certos temas, e constrói afirmações que parecem específicas, mas são amplas o suficiente para encaixar em quase qualquer vida. Uma vez, num teatro em São Paulo, diante de uma plateia de 200 pessoas, Mourão havia convencido a maioria de que sabia detalhes sobre o passado delas, sem ter falado com ninguém antes de entrar no palco. A técnica era simples quando se sabia onde olhar. E ele sabia onde olhar há mais de 2 décadas. O plano para Uberaba estava pronto antes mesmo de saírem de São Paulo. Entrar na sessão como visitante comum. Sentar numa posição que permitisse observar os movimentos de Chico sem chamar atenção. Gravar tudo com a fita cassete. Anotar as cartas psicografadas, a quem eram entregues, as reações dos destinatários. Depois disso, a conversa com Carlos Eduardo, a análise técnica e o material para o 2º livro estaria pronto. Um livro que, segundo Carlos Eduardo contou depois, Roberto pretendia chamar de o maior de todos. Mas havia algo que nenhum dos dois havia previsto. Algo que Carlos Eduardo descreveu, anos mais tarde,
como o ponto em que a história deixou de ser a matéria que eles tinham ido fazer e virou outra coisa inteiramente. E o que esse algo era, quanto peso carregava, e por que uma fita cassete gravada naquela noite ficou guardada num apartamento em São Paulo por 17 anos, sem que ninguém além de Roberto Mourão soubesse o que havia nela, tudo isso vai aparecer. Mas não de uma vez, porque a história de Uberaba tem camadas. E a camada que está embaixo de tudo é a que Roberto Mourão levou consigo por 16 anos antes de contá-la, numa tarde de outubro de 1994, para o filho, 8 dias antes de morrer. Fica a pergunta: o que estava escrito naquela carta que fez um homem com 20 anos de experiência, desmontando ilusões, perder completamente a capacidade de falar? Quem era a mulher que recebeu essa carta e o que ela tinha a ver com o passado de Mourão? Um passado que ele jamais havia revelado a ninguém? Por que a fita cassete nunca foi tornada pública, nem depois da morte de Roberto, nem depois da morte de Chico Xavier? E o que Chico disse quando Mourão foi até ele depois da sessão, com a carta na mão, exigindo uma explicação? Essas perguntas têm resposta. Chegam da mesma forma que aquela sessão aconteceu, devagar, com um peso que só vai aumentando. Então vamos começar pelo começo. Pela sexta-feira que Roberto Mourão e Carlos Eduardo Figueiredo saíram de São Paulo num Volkswagen Fusca bege, 2 dias antes da sessão, para chegar a Uberaba com tempo de entender o terreno. A estrada federal que ligava São Paulo ao Triângulo Mineiro, naquele setembro de 1977, tinha trechos de asfalto irregular e outros de terra batida, que levantavam uma névoa avermelhada que ficava horas presa na lataria do carro. Carlos Eduardo dirigia. Mourão ficou a maior parte do trajeto em silêncio, com um maço de papéis no colo que ele consultava de vez em quando, fichas com dados sobre Chico Xavier, transcrições de relatos de sessões anteriores, anotações suas sobre os padrões que havia identificado. Em dado momento, bem perto da divisa com Minas, Carlos Eduardo perguntou: "Você acha que tem chance de estar errado?" Mourão levou um tempo para responder. Dobrou os papéis, colocou no banco de trás. Olhou pela janela para o cerrado com as árvores tortas e o capim alto balançando no calor do fim da tarde. Depois disse: "Ninguém com o histórico dele opera sozinho 20 anos sem que apareça uma rachadura em algum lugar. Vou encontrar a rachadura." Carlos Eduardo não respondeu. Dirigiu. Essa troca foi uma das coisas que ele descreveu na conversa com pesquisadores de Uberaba, décadas depois. Disse que, naquele momento, não soube interpretar a resposta de Roberto. Só entendeu muito mais tarde que Roberto não havia respondido à pergunta que havia sido feita. Tinha falado de Chico, mas a pergunta era sobre ele mesmo. Chegaram a Uberaba num sábado à tarde, com a cidade quieta e o sol pesado de agosto inclinado sobre os telhados de telha colonial. Alugaram 2 quartos num hotel pequeno perto da Praça Central, com ventilador de teto e colcha bordada de algodão. Jantar numa churrascaria de bairro, mandioca frita e costela assada devagar. Mourão comeu pouco. Ficou olhando para a rua pela vidraça enquanto comia. Os 2 dias seguintes foram de reconhecimento. Mourão queria entender a logística das sessões antes de qualquer coisa. Como as pessoas chegavam, se havia algum tipo de triagem na entrada, se os voluntários do centro espírita conversavam com os visitantes antes do início, se havia algum mecanismo por onde informações sobre os presentes pudessem circular antes que Chico começasse a escrever. Conversaram com donos de botecos nos arredores da rua Getúlio Vargas,
com um dono de mercearia que ficava a meia quadra do prédio da Associação Espírita, com um motorista de ônibus que fazia a linha que passava na frente do centro 3 vezes por dia nas quartas-feiras, e com alguns frequentadores que encontraram numa farmácia próxima 2 mulheres de meia idade que iam todas as perguntas foi a mesma. A porta abria. As pessoas entravam, sem cadastro prévio, sem entrevista, sem formulário, sem nenhum tipo de triagem que justificasse a ideia de coleta prévia de informações. Qualquer pessoa podia chegar 5 minutos antes do início e entrar. Mourão registrou isso como uma complicação, mas não como um obstáculo definitivo. Havia outras formas. Colaboradores entre os frequentadores. Leitura dos sinais presentes na própria sala durante a sessão. Conversas em voz baixa na fila de espera, ouvidas por alguém e levadas a Chico de alguma forma que os visitantes não percebiam. Cada hipótese tinha uma contra-hipótese. Mourão as anotava todas no caderno. Na terça-feira à noite, véspera da sessão, Carlos Eduardo tentou esboçar a estrutura da matéria que pretendia escrever. Disse que preferia esperar para ver o que a sessão daria antes de montar qualquer estrutura narrativa. Carlos Eduardo entendeu, ou achou que entendia. O que Mourão estava fazendo naquela terça à noite, sentado à mesa do quarto do hotel com o caderno aberto e uma caneta na mão, era diferente do que Carlos Eduardo imaginou. Ele estava relendo as fichas sobre Chico Xavier uma última vez. Não para encontrar algo novo, para confirmar que havia cobertura suficiente para qualquer coisa que pudesse acontecer. Qualquer coisa, segundo o que achava possível acontecer. O problema é que o que aconteceu não estava no catálogo do possível. Quarta-feira, 19 de setembro de 1977. 6h40 da tarde, o céu de Uberaba, cor de ferrugem com o pôr do sol se dissolvendo atrás dos prédios baixos do centro. Roberto Mourão verificou pela última vez a fita cassete no bolso da camisa. Clicou o botão de gravação uma vez, rápido, só para confirmar que funcionava. Fechou o bolso, saiu do hotel. A caminhada até a rua Getúlio Vargas durava 8 minutos a pé pelo caminho mais direto. Mourão foi sozinho os últimos 2 quarteirões, Carlos Eduardo alguns metros atrás. O combinado era que não entrassem juntos nem sentassem juntos, para evitar que qualquer observador associasse os dois. Do lado de fora da Associação Espírita, havia um grupo de umas 20 pessoas esperando. Alguns de pé, outros sentados nos degraus da entrada. Uma senhora rezava em voz baixíssima com um terço enrolado nas mãos. Um homem de macacão azul olhava para o chão com as mãos entrelaçadas atrás das costas. 2 jovens conversavam perto da parede. Mourão ficou parado na calçada de paralelepípedo por um momento observando. Depois entrou junto com as primeiras pessoas quando a porta foi aberta por um voluntário de camiseta branca. O prédio era menor do que ele esperava. Farrada de alvenaria branca com uma placa de letras verdes sobre a entrada. Um corredor estreito de piso de cimento encerado que levava à sala principal. As paredes do corredor tinham fotografias emolduradas, retratos de médiuns espíritas brasileiros, alguns conhecidos, outros não. E uma pequena mesa com água e copos de vidro transparente. A sala principal tinha fileiras de cadeiras de madeira, o tipo usado em igrejas ou salões comunitários, com assento de compensado e encosto de barra horizontal. Cabia talvez 65 pessoas com as fileiras bem próximas. Cheirava a vela branca e a flores, buquês de cravos brancos dispostos nas extremidades das primeiras fileiras, frescos,
Alguém os trazia toda semana. Mourão escolheu a quarta fileira do lado direito. Sentou perto do corredor central para ter visão direta da mesa onde Chico escreveria. Tirou o caderno e a caneta do bolso da calça. Verificou pela última vez que a fita continuava gravando. Carlos Eduardo entrou 3 minutos depois e sentou na segunda fileira, a 2 lugares do corredor do lado esquerdo, onde podia observar o rosto de Chico de frente. A sala foi enchendo. Quando ficou praticamente lotada, Mourão contou, mais tarde no caderno, 53 pessoas visíveis, mas algumas de pé no fundo. O volume das conversas foi baixando por conta própria, aquele silêncio gradual que acontece quando um grupo percebe que o momento está chegando sem que ninguém anuncie nada. E então Chico Xavier entrou pela porta lateral. Mourão o viu entrar e, pela primeira vez naquele dia, abriu o caderno na página certa. Chico tinha 67 anos naquele setembro e era menor do que nas fotografias. Não pequeno, mas compacto, tipo físico de quem passou a vida inteira sem nunca pensar muito no próprio corpo. Usava óculos de aros escuros e grossos e uma camisa branca de manga comprida abotoada até o pescoço, apesar do calor. Caminhava com passos curtos e regulares, sem pressa e sem nenhuma qualidade de entrada que lembrasse palco ou performance. Cumprimentou algumas pessoas pelo nome no caminho até a mesa. Um aperto de mão firme aqui, um toque leve no braço ali, uma palavra dita baixo que Mourão não conseguiu ouvir. Nada teatral, nada que sugerisse preparação para uma apresentação. Sentou atrás da mesa ao fundo da sala. Tinha papel sulfite branco à frente, uma caneta esferográfica azul e nenhuma outra coisa. Silêncio. Depois uma oração coletiva. Mourão não fechou os olhos. E então Chico Xavier pegou a caneta. Isso era às 8h07 da noite, segundo o que Carlos Eduardo anotou no próprio relógio, detalhe que ele mencionaria na conversa com os pesquisadores de Uberaba anos depois. A mão de Chico começou a se mover sobre o papel. Mourão observou. A velocidade era a primeira coisa que chamava atenção, constante, sem pausas para pensar ou corrigir. Não excessivamente rápida, mas sem o ritmo entrecortado de quem compõe enquanto escreve. A postura era a segunda coisa. Chico não olhava para o papel. Os olhos ficavam semifechados, a cabeça levemente inclinada para o lado esquerdo, como quem está ouvindo algo que vem de longe e precisa se inclinar na direção da voz para não perder as palavras. Teatro, pensou Mourão. Bem feito, mas teatro. A primeira carta ficou pronta em poucos minutos. Um auxiliar de camiseta branca a recolheu da mesa e começou a circular pela sala, chamando em voz baixa o nome escrito no envelope. Uma mulher na terceira fileira levantou a mão. Recebeu o envelope. Abriu com os dedos tremendo levemente. Leu em silêncio. Os olhos encheram de lágrimas que ela deixou escorrer sem fazer nenhum movimento para enxugá-las. Mourão anotou no caderno. Destinatária, aparência de frequentadora habitual, verificar-se conhecida entre os presentes. Segunda carta. Uma senhora de cabelos completamente brancos, na primeira fileira, que ficou um bom tempo de pé depois de ler, com o papel comprimido contra o peito, sem conseguir sentar de volta. Quando finalmente sentou, ficou com os olhos fechados e a boca semiaberta, como alguém que acabou de receber uma notícia que levará dias para absorver. Mourão anotou. Reação física exacerbada. Ambiente de sala favorece amplificação emocional. Sugestibilidade elevada. Terceira carta. Um homem na quinta fileira, 50 e poucos anos, camisa xadrez,
que leu a carta com a expressão concentrada de quem tenta verificar um dado antes de reagir a ele. Ao terminar, dobrou o papel metodicamente, colocou no bolso e ficou olhando para frente, com uma expressão que Mourão descreveu no caderno como contida, mas abalada. Quarta carta. Uma jovem que chegou à sala com aquele ar de quem foi trazida por alguém que quis trazer e ainda não sabe muito bem o que está fazendo ali, mas que, ao ler a carta recebida, apertou os lábios com força e virou o rosto para o lado, como se não quisesse ser vista chorando. Cada carta chegava a uma pessoa diferente. Cada pessoa reagia de um jeito. Mourão ia anotando, explicação por explicação. Sugestibilidade, predisposição emocional, ambiente controlado, a penumbra da sala iluminada só por lâmpadas de baixa potência e pelas velas, o silêncio carregado, a expectativa coletiva, o cheiro de flores e cera quente. Tudo isso criava uma pressão emocional que tornava qualquer mensagem vaga parecer específica e qualquer detalhe genérico parecer milagroso. Não havia nada novo no que via. Era o mecanismo padrão. Estava confiante. Confiante o suficiente para relaxar levemente na cadeira dura de madeira e deixar a mão que segurava a caneta descansar um momento sobre o caderno. Foi exatamente nesse momento que a quinta carta saiu das mãos de Chico Xavier, foi recolhida pelo auxiliar e foi entregue à mulher sentada diretamente à esquerda de Roberto Mourão. Ele não prestou atenção de imediato. A mulher estava sentada naquela cadeira antes que ele chegasse à sala. Tinha, pelo que pôde observar quando havia escolhido seu lugar, em torno de 62 ou 63 anos. Usava um vestido escuro com fileira de botões brancos descendo do colarinho até o cinto. Cabelos grisalhos penteados com cuidado, presos numa trança baixa. Tinha no colo uma bolsa de couro marrom que ela apertava com as duas mãos toda vez que uma carta era entregue a alguém próximo, como quem se segura em alguma coisa. Mourão a tinha catalogado quando sentou, frequentadora habitual, postura de quem conhece bem aquele espaço. Ela recebeu o envelope do auxiliar, agradeceu com um aceno de cabeça e abriu com cuidado, do tipo de cuidado que tem quem não quer rasgar algo que vai guardar por muito tempo. Mourão continuou de olho na mesa de Chico, monitorando o processo da sexta carta que começava a ser escrita. Mas mantinha a visão periférica ativa, como fazia com todos ao redor. Monitoramento de baixa intensidade. Profissional. A mulher leu devagar, movendo levemente os lábios. Chegou num trecho e parou, releu, depois releu uma terceira vez, mais lentamente ainda. E então ergueu o rosto e olhou diretamente para Roberto Mourão. A olhada durou tempo demais para ser acidental. Não foi uma olhada rápida de alguém que se distraiu. Foi uma olhada longa, ligeiramente confusa, do tipo que acontece quando se lê algo e se suspeita que a pessoa ao lado sabe mais sobre aquilo do que deixa perceber. Mourão devolveu o olhar, expressão neutra. A mulher, que ele ainda não sabia chamar de Teresa Bastos Cardoso, viúva, moradora de Uberaba há mais de 20 anos, frequentadora daquele centro toda quarta-feira havia 4 anos, estendeu a carta para ele. Disse em voz baixa: "Isso aqui parece que é para você, moço." Mourão ficou olhando para a folha na mão dela por 2 ou 3 segundos completos. Depois, com os movimentos controlados de quem passou a vida inteira treinando para não demonstrar reação, pegou o papel. O que estava escrito naquela carta é o centro desta história. É o que destruiu o segundo livro de Roberto Mourão antes de ele existir. É o que fez uma fita cassete passar 17 anos numa gaveta. É o que um filho ouviu numa tarde de domingo em novembro,
décadas depois, e nunca conseguiu escutar mais de uma vez. A carta era endereçada a Teresa. As primeiras linhas falavam do marido dela, que havia morrido 7 anos antes. Um detalhe sobre uma planta no quintal que ele havia plantado antes de adoecer, o nome que ele havia dado a essa planta e o pedido para que ela não deixasse morrer. Mourão leu essa parte com atenção técnica. Detalhes domésticos, âncoras emocionais, o padrão mais antigo de todos. Mas então havia um parágrafo que parecia não pertencer à mesma carta. Escrito com a mesma caligrafia, na mesma folha, logo abaixo da parte sobre o marido de Teresa. Teresa, tem alguém sentado do seu lado que veio aqui com a cabeça cheia de respostas e os olhos procurando o que não deve estar. A mãe dele, Isaura, manda dizer que ela foi buscar o que prometeu, que nunca saiu do lugar onde ele guarda esse segredo, que ela lembra do hospital, do cheiro de álcool e das palavras que disse a ele em voz bem baixinha quando os dois ficaram sozinhos. Pode continuar duvidando, mas que guarde isso, ela foi. Mourão leu esse parágrafo uma vez, depois releu. Depois ficou com o papel na mão, sem mover um músculo do rosto, por um tempo que Carlos Eduardo, sentado na fileira da frente, percebeu ser longo demais para o monitoramento que Roberto costumava fazer. Ele se virou discretamente. Viu Roberto parado, com o papel nas mãos e um rosto que Carlos Eduardo descreveria décadas depois para os pesquisadores de Uberaba, como o rosto de alguém que acaba de ler a própria impossibilidade escrita à mão. Porque o que estava naquele parágrafo, Roberto Mourão sabia, tinha dimensões que destruíam todas as hipóteses de uma vez. Isaura era o nome da mãe dele. A mãe havia morrido em 1938, quando Roberto tinha 7 anos, de tuberculose, num hospital de Campinas. E o que o parágrafo descrevia, o hospital, o cheiro de álcool, as palavras ditas em voz baixíssima quando os dois ficaram sozinhos, era algo que havia acontecido de verdade. Num quarto de hospital de Campinas, num dia de julho de 1938, quando a enfermeira havia saído para buscar água e Roberto tinha ficado sozinho à beira da cama da mãe pela última vez. Isaura havia puxado a mão dele, havia se inclinado em direção ao ouvido do filho e havia dito, em voz tão baixa que era quase só movimento dos lábios, as palavras que Roberto nunca havia repetido para ninguém. Para ninguém. Nem ao pai, que morreu em 62 sem jamais saber. Nem à esposa, com quem estava casado havia 19 anos. Nem aos filhos. Em 46 anos de vida, aquele momento havia existido apenas dentro de Roberto, guardado numa parte de si mesmo que nem a consciência visitava com frequência, e estava ali, no papel, escrito por um homem que havia dito não conhecer nem o seu nome. O que havia sido dito naquela carta não reproduzia literalmente as palavras da mãe, mas capturava o contorno central do que ela havia prometido com uma precisão que destruía qualquer hipótese de coincidência. A combinação do nome, Isaura, com o hospital, o cheiro de álcool, a voz baixa e o fato dos dois terem ficado sozinhos era específica demais. Específica de uma forma que não se atinge por acidente, nem por leitura a frio, nem por nenhuma técnica que Roberto Mourão havia estudado ou praticado em 20 anos de trabalho. Dentro do bolso da camisa, a fita cassete continuava gravando. Ele dobrou o papel, colocou no bolso esquerdo da calça e ficou sentado, imóvel, pelo restante da sessão. Você que está ouvindo isso agora, se estivesse no lugar de Roberto Mourão, com 20 anos de carreira construída em cima de uma certeza, e de repente encontrasse uma coisa dessas, o que você teria feito?
Deixa nos comentários. Porque a resposta de Roberto para essa pergunta é o que muda completamente o resto dessa história. Carlos Eduardo foi até ele quando a sala começou a esvaziar. Encontrou Roberto ainda sentado na cadeira de madeira, com o caderno fechado no colo. A maioria das pessoas já havia saído. Algumas conversavam em voz baixa nos fundos. Roberto, sem resposta. Você tá bem? Conseguiu gravar? Uma pausa, e então Mourão virou o rosto para ele e disse apenas: "Eu preciso falar com ele." Levantou da cadeira. Carlos Eduardo o seguiu. Chico Xavier estava numa sala menor nos fundos do prédio, atrás de uma porta de madeira com vidro fosco, conversando com 3 pessoas que aguardavam com as cartas na mão. Mourão esperou no corredor. Ficou de pé encostado na parede, com o papel dobrado no bolso. O corredor cheirava a mofo antigo e a cera de vela. Uma janela alta deixava entrar um fio de ar fresco que entrava e sumia. As 3 pessoas foram embora. Mourão entrou. Chico estava sentado numa cadeira simples, os óculos na mão, esfregando as pálpebras com o polegar e o indicador. O gesto cansado de quem passou horas com os olhos numa pressão que o corpo cobra depois. Quando levantou o rosto, olhou para Mourão sem nenhuma expressão particular de reconhecimento. "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode", disse Chico. "Você sabe quem eu sou?" Uma pausa. "Não." Mourão tirou o papel do bolso. Abriu. Colocou sobre a mesa à frente de Chico, com o parágrafo virado para cima. Apontou com o dedo. "Então, como é que está escrito aqui o nome da minha mãe?" Chico olhou para o papel, leu o parágrafo devagar. Depois ficou um momento em silêncio, com os óculos ainda na mão. "Eu não escrevi isso", disse. Isaura era tranquila. Tranquila de um jeito que não era ensaiada nem performática. Era a tranquilidade de quem está respondendo a uma pergunta que acha simples, mesmo sabendo que o outro vai achar a resposta insatisfatória. Mourão sentiu alguma coisa no peitoral que não era raiva e não era fé. Era o tipo de tensão que aparece quando os instrumentos que você tem à disposição param de funcionar ao mesmo tempo. "Isso não é resposta", disse ele. Chico não contestou, olhou para o papel mais uma vez. Depois olhou para Roberto e disse devagar: "O que ela prometeu, ela cumpriu. É isso que está aqui." Silêncio. Carlos Eduardo estava na porta. Ouviu a troca e ficou imóvel. Mourão dobrou o papel, guardou no bolso, saiu da sala sem dizer mais nada. Do lado de fora do prédio, na calçada de paralelepípedo com o último resquício de luz sumindo dos postes, ele ficou parado encostado na parede de reboco com os olhos no chão por um bom tempo. A fita cassete ainda registrava o silêncio. Carlos Eduardo ficou ao lado dele sem falar. Depois Mourão disse: "Vamos pro hotel." E foram. O quarto do hotel aquela noite tinha o ventilador de teto ligado no máximo e um abajur amarelado que deixava a parede com sombras longas. Mourão ficou sentado à mesa com a fita cassete à frente, o caderno aberto na última página preenchida, que terminava nas anotações da 4ª carta, e o papel com o parágrafo de Isaura ao lado. Ficou assim até depois da meia-noite. O processo que ele conduziu sozinho naquela madrugada foi metódico. Era o tipo de coisa que um homem faz quando tem 20 anos de hábito sistemático e de repente encontra algo que o hábito não consegue classificar. Constrói hipóteses e as destrói uma por uma, para ver se alguma sobrevive. Hipótese 1. Chico havia coletado informações sobre os presentes antes da sessão. Mourão passou pelo próprio levantamento dos 2 dias anteriores. Nenhum cadastro, nenhuma triagem, nenhuma conversa entre os voluntários do centro e as pessoas na fila.
E ele havia chegado a Uberaba 2 dias antes, direto de São Paulo, sem qualquer contato com ninguém ligado ao espiritismo. Hipótese destruída. Hipótese 2. O nome de Isaura havia sido encontrado em algum documento público ligado a Mourão. O livro, alguma entrevista, algum texto de apresentação. Roberto foi, mentalmente, por cada coisa que havia publicado ou dito em público. O nome de Isaura Alves Mourão nunca havia aparecido em nenhum texto público. Nunca havia sido mencionado numa entrevista. A mãe havia morrido quando ele tinha 7 anos e havia ficado fora de toda a narrativa que construiu sobre si mesmo ao longo dos anos. Hipótese destruída. Hipótese 3. Teresa Cardoso havia sido colocada ao lado dele intencionalmente, como parte de um esquema. Mas Teresa Cardoso ia àquele centro todas as quartas-feiras havia 4 anos, confirmado pelos frequentadores com quem havia conversado. E ele havia escolhido aquela cadeira de forma completamente aleatória, sem nenhuma orientação de ninguém. Hipótese 4. Havia um colaborador entre os frequentadores que havia percebido quem Roberto era e havia passado informações a Chico de alguma forma durante a sessão. Mas o nome de Isaura não estava em nenhum lugar que qualquer colaborador pudesse ter encontrado. E o parágrafo havia sido escrito antes que ele fosse identificado por qualquer pessoa na sala. Cada hipótese que construía para explicar o que havia acontecido se destruía quando tentava verificá-la. O que resistia à destruição era o que não conseguia colocar numa hipótese: a combinação do nome com os detalhes. O hospital, o cheiro de álcool, a voz em voz baixa e o fato dos dois terem ficado sozinhos. Isso não era genérico. Isso era específico de um momento que havia acontecido entre ele e a mãe, num quarto de hospital em Campinas, 49 anos antes, sem testemunhas. Às 2 da manhã, Roberto Mourão ligou para casa em São Paulo. A esposa atendeu meio dormindo. Ele disse que estava bem, que estava num hotel em Uberaba, que a sessão havia acontecido. Ela perguntou se havia conseguido o que precisava. Ele ficou um momento sem responder. Depois disse, não como eu esperava. Ela perguntou o que isso significava. Ele disse, amanhã eu te conto, mas não contou no dia seguinte, nem na semana seguinte. Segundo o que o filho Eduardo descreveu muito mais tarde, o assunto de Uberaba nunca foi discutido dentro daquela casa em São Paulo. A esposa de Roberto morreu em 1988, sem saber o que havia acontecido naquela quarta-feira de setembro. Não porque Roberto tivesse escondido, era algo diferente. Era o tipo de silêncio que se forma em volta de experiências que não encontram linguagem. Você não esconde. Você simplesmente não consegue construir a frase que tornaria real para outra pessoa o que aconteceu. Carlos Eduardo foi embora de Uberaba na sexta-feira de manhã. Roberto ficou mais 2 dias, não para investigar mais. O que havia para investigar estava investigado. Ficou, segundo o que Carlos Eduardo entendeu depois, porque precisava de um espaço entre a sessão e a vida normal antes de conseguir voltar para a vida normal. No último dia, sábado, Roberto caminhou até o prédio da Associação Espírita de manhã cedo. A porta estava fechada. Ficou parado do lado de fora por alguns minutos, olhando para a placa de letras verdes. Depois foi embora. Carlos Eduardo escreveu uma versão da matéria no mês seguinte. Depois reescreveu. Depois escreveu uma terceira versão que tentava deixar de fora o que havia acontecido com Roberto na quinta carta, sem que a omissão parecesse desonesta. A terceira versão também foi para a gaveta. A matéria nunca saiu no Diário de São Paulo.
Anos depois, numa das poucas vezes que Carlos Eduardo falou abertamente sobre aquela semana em Uberaba, disse que o problema da matéria que não conseguia escrever era simples. Para relatá-la honestamente, precisaria incluir o que havia acontecido com Roberto. E incluir o que havia acontecido com Roberto significava publicar, num jornal diário de São Paulo, algo que ele próprio, jornalista formado, homem de reportagem, cético por profissão, não conseguia explicar. Havia gravado em voz baixa naquela sala pequena dos fundos do prédio a conversa entre Roberto e Chico Xavier. Havia ouvido a fita cassete dentro do carro no caminho de volta a São Paulo. Havia ouvido a voz de Chico dizendo: "Eu não escrevi isso. Isaura escreveu." E havia ouvido o silêncio de Roberto depois. Aquele silêncio de Roberto Mourão, que havia respondido a tudo durante 20 anos, que tinha uma explicação preparada para cada coisa, que havia construído toda uma carreira em cima da capacidade de encontrar as palavras certas para desmistificar o que parecia impossível. Durava quase 40 segundos na gravação. 40 segundos de silêncio de um homem que Carlos Eduardo conhecia bem o suficiente para saber que aquele silêncio tinha um peso diferente de qualquer coisa que havia ouvido antes. E esse silêncio, numa matéria de jornal, não ia caber. Roberto Mourão voltou para a vida profissional mais ou menos da mesma forma que havia saído. Continuou se apresentando em teatros como ilusionista, continuou sendo chamado às vezes como especialista em paranormalidade por programas de rádio. Mas o segundo livro nunca saiu. Os convites para falar sobre Chico Xavier ele recusava, às vezes sem dar motivo. Uma vez, segundo Carlos Eduardo contou, um produtor de televisão ligou insistindo numa participação num especial sobre médiuns brasileiros, especificamente sobre Chico Xavier, e Roberto disse simplesmente que aquele era um assunto que preferia não tocar mais. O produtor entendeu como exaustão. Carlos Eduardo, quando ouviu, entendeu outra coisa. Havia uma mudança em Roberto que não era dramaticamente visível, mas que estava lá. Não era conversão religiosa. Ele nunca entrou num centro espírita outra vez em vida, segundo o que o filho Eduardo soube. Mas havia uma forma diferente de responder quando o assunto de fé ou espiritismo surgia em conversas. Antes de Uberaba, Roberto tinha sempre uma resposta pronta, formulada, que começava por algum princípio técnico da psicologia ou da ilusão. Depois de Uberaba, as respostas mudaram de textura. Ficaram mais curtas. Às vezes paravam antes de chegar a uma conclusão, como se houvesse uma parte do argumento que ele sabia como começar, mas não conseguia mais terminar da mesma forma. A fita cassete ficou numa gaveta no escritório do apartamento da Rua da Consolação, em São Paulo, por 17 anos. Numa caixa de papelão junto com o caderno de anotações de Uberaba, as fichas de pesquisa sobre Chico Xavier e o envelope com o papel da carta de Teresa Cardoso. Eduardo Mourão cresceu sem saber que aquela caixa existia. Tinha 21 anos em 1977, quando o pai foi a Uberaba. Lembrava da época em que o pai havia voltado diferente, não de forma dramática, mas de um jeito que registrava quando era jovem adulto. Lembrava de uma conversa de jantar em que alguém havia mencionado Chico Xavier e de o pai ter mudado de assunto com uma brevidade que não era o estilo dele. Mas não havia perguntado. Os filhos não costumavam perguntar sobre o trabalho do pai, e o pai não costumava convidar perguntas sobre Uberaba. 17 anos passaram assim. Roberto trabalhou. Envelheceu. Os espetáculos de ilusionismo foram rareando conforme a televisão mudou
e o tipo de entretenimento que ele oferecia foi ficando de outro tempo. Depois de um ponto, ele parou de fazer espetáculos. Continuou sendo consultado, às vezes, por produtores ou pesquisadores. Mas o trabalho de campo havia terminado. Em outubro de 1994, Roberto Mourão foi internado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Câncer de pâncreas, avançado, descoberto tarde demais para qualquer tipo de intervenção que fizesse diferença real. Tinha 63 anos. Eduardo estava com ele na maior parte do tempo durante as semanas de internação. Numa tarde de meados de outubro, a enfermeira tinha saído para trocar a solução do soro. A esposa estava no corredor ao telefone. Roberto pediu que Eduardo fosse até o apartamento em São Paulo e trouxesse uma caixa de papelão que estava no fundo do armário do escritório. Descreveu exatamente onde estava e como era. Eduardo foi. Encontrou a caixa onde o pai havia descrito. Trouxe. No quarto do hospital, Roberto abriu a caixa. Entregou ao filho. "Guarda isso", disse. Eduardo perguntou o que havia na fita. Roberto ficou em silêncio por um momento. Olhou para o teto do quarto, o teto branco com uma mancha de umidade num canto que tinha o formato vagamente irregular de um estado no mapa do Brasil. Depois disse: "Tem uma coisa que a sua avó disse para mim quando eu tinha 7 anos. Eu nunca contei isso para ninguém nenhum. Para sua mãe, para você, para ninguém." Eduardo esperou. "Tem essa coisa na fita, dita por um homem que não me conhecia, num lugar onde eu nunca havia estado, sobre algo que só eu sabia." Uma pausa. "Você vai entender quando escutar." Roberto Mourão morreu 8 dias depois, numa manhã de novembro, com o sol entrando pela janela do quarto do hospital e uma enfermeira que havia acabado de trocar o soro. Eduardo ficou com a fita. Passou 3 semanas sem tocar nela. Não foi resistência deliberada. Era o tipo de coisa que se adia quando não se tem forças suficientes para o que vai vir. A morte do pai era recente. O apartamento precisava ser organizado. Havia papelada, cartório, coisas que preenchem o tempo depois de uma morte de um jeito que às vezes é misericordioso. Quando finalmente escutou a fita, estava num domingo de tarde no escritório do pai. A cidade do lado de fora estava quieta, uma daquelas tardes de domingo de novembro em São Paulo, em que o tráfego some e os prédios ficam com cara de abandono, e só os pombos no parapeito fazem alguma coisa. Eduardo colocou a fita no gravador e sentou na cadeira do pai. A gravação começava com o som do motor do Fusca, ainda no trajeto para a Associação Espírita. Vozes de Roberto e Carlos Eduardo trocando poucas palavras. Depois o som de porta de carro fechando. Passos na calçada, o som de pessoas em movimento, murmúrio de conversas de porta, depois a sala da sessão. O som de cadeiras sendo dispostas, pessoas entrando. Aquele silêncio gradual que se forma quando um grupo para de falar. Uma oração curta. E então o som diferente que Eduardo notou de imediato, um som suave e constante de caneta sobre papel, sem interrupção, vindo de um ponto distante na gravação. A primeira carta sendo entregue, depois a segunda. A respiração de Roberto, nítida e próxima do aparelho, constante mas levemente mais rápida do que o normal. Então, em algum ponto que Eduardo identificou como sendo em torno de 40 minutos depois do início da gravação, o som mudou, um farfalhar de papel. A respiração do pai mudou de qualidade, mais lenta, mais funda. 43 segundos de quase silêncio completo, com só a respiração de Roberto e o murmúrio distante do resto da sala. Depois a voz do pai,
Muito baixa, quase sussurrada para a mulher ao lado. Quem te deu essa carta? E a voz de uma mulher que Eduardo não conhecia. O auxiliar, moço. Mas tem uma parte no fim que é diferente. Parece que veio de outra pessoa. E o pai tem um nome aqui. Isaura. Você conhece alguém com esse nome? E a mulher. Não, nunca ouvi esse nome. Eduardo parou o gravador. Ficou no escritório do pai em silêncio por um tempo que ele não soube medir. Depois tirou da caixa de papelão o envelope que Roberto havia guardado junto com a fita. Abriu. Tirou o papel. Leu o parágrafo que havia feito o pai parar durante 43 segundos, numa sala cheia de pessoas em Uberaba, em setembro de 1977. A carta dizia: Teresa, tem alguém sentado do seu lado que veio aqui com a cabeça cheia de respostas e os olhos procurando o que não deve estar. A mãe dele, Isaura, manda dizer que ela foi buscar o que prometeu, que nunca saiu do lugar onde ele guarda esse segredo, que ela lembra do hospital, do cheiro de álcool e das palavras que disse a ele em voz bem baixinha quando os dois ficaram sozinhos. Pode continuar duvidando, mas que guarde isso, ela foi. Eduardo guardou o papel no envelope, colocou a fita dentro da caixa, fechou a caixa. O que o pai havia contado, aquela tarde de outubro no hospital, que havia um segredo que a avó havia dito para ele com 7 anos, que ninguém além de Roberto sabia, Eduardo entendeu agora o que era, ou entendeu o contorno do que era, que é o máximo que se consegue entender de uma coisa dessas do lado de fora. Isaura havia prometido algo para o filho de 7 anos num hospital de Campinas. E o contorno dessa promessa, a essência dela, estava numa carta psicografada por um homem que não conhecia o nome de Roberto Mourão. Eduardo não fez declaração pública, não publicou, não deu entrevista formal. Guardou a caixa no mesmo armário do escritório do pai. O que se sabe vem de uma conversa que ele teve no início dos anos 2000 com um pesquisador ligado ao grupo espírita de Uberaba, gravada com a permissão dele, que circula de forma discreta entre os que se dedicam ao estudo do legado de Chico Xavier. Nessa conversa, Eduardo descreveu tudo que está aqui: o hospital de Campinas, a caixa de papelão, a fita cassete, a carta, sem dramaturgia adicional, como quem relata os fatos que tem, sem inflar o que não consegue provar, nem diminuir o que não consegue explicar. Perguntado pelo pesquisador o que achava que havia acontecido naquela sessão em 1977, Eduardo ficou um tempo sem responder. Depois disse: Meu pai passou a vida inteira provando que essas coisas não acontecem. E passou os últimos 16 anos da vida com a prova de que aconteceu guardada numa caixa. Não sei o que dizer sobre isso além disso. Você que chegou até aqui, já ouviu alguma vez uma história assim, de alguém da sua família, de alguém próximo que chegou desacreditando e saiu diferente de um encontro com o espiritismo? Deixa nos comentários. Essas histórias merecem circular. A gente lê cada uma. Chico Xavier morreu em 2 de julho de 2000, com 82 anos, em Uberaba. Naquela noite, a seleção brasileira de futebol havia acabado de ser eliminada da Copa do Mundo. O país estava com o coração dividido. E Chico, que havia pedido para esperar o terminar antes de ir, foi embora quando o apito final soou. Tinha jeito de ser Chico até no momento de ir. Roberto Mourão havia morrido 6 anos antes. Os dois nunca mais se cruzaram depois daquela noite de setembro em 1977. O que ficou dessa história é exatamente o que se pode guardar e o que não se pode. A fita cassete existe. O papel existe. O caderno de anotações existe.
A conversa de Eduardo com o pesquisador existe. O que não existe é uma explicação que cubra tudo de uma vez, do tipo que Mourão passou a vida construindo para outras pessoas. Havia um limite para o que a técnica alcançava. Mourão chegou a esse limite numa quarta-feira de setembro em Uberaba, sentado numa cadeira de madeira com uma carta na mão e uma fita gravando no bolso. E o que encontrou do outro lado desse limite, segundo o que contou ao filho 8 dias antes de morrer, tinha algo em comum com o que havia sentido naquele quarto de hospital de Campinas com 7 anos, quando a mãe havia puxado a mão dele e dito em voz baixíssima as palavras que nunca mais repetiria a ninguém. Não era um argumento. Era algo que vinha antes dos argumentos. Algo que a dúvida pode encobrir por muitos anos, mas que, quando aparece escrito num papel por uma mão que não deveria saber, fica difícil de continuar chamando de nada. Ela foi. A mãe havia prometido. E o que Mourão ficou com a vida inteira sem conseguir refutar. O que está gravado numa fita cassete numa caixa de papelão, num apartamento que hoje pertence à família, é que tudo indica que ela havia cumprido. Se você chegou até aqui e carrega o legado de Chico Xavier como parte de quem você é, se inscreva no canal. As histórias aqui são feitas para quem leva isso a sério. E se o que você acabou de ouvir te tocou, se trouxe de volta uma época em que a fé tinha outro peso, quando essas histórias passavam de boca em boca entre as pessoas que a gente amava, o próximo vídeo aqui no canal chega ainda mais fundo. Ele se chama A Carta que Chegou 12 anos depois e conta a história de uma família de Belo Horizonte que recebeu uma mensagem psicografada por Chico Xavier com um detalhe que só poderia ter vindo do pai deles. O nome de uma dívida que ele havia guardado em dinheiro numa caixa de lata enterrada no quintal, que ninguém além dele sabia que existia. A carta chegou numa segunda-feira de manhã. A caixa foi encontrada naquela mesma tarde. A história completa está nesse vídeo aqui. E se você já assistiu, tem mais histórias como essa esperando por você aqui no canal. Aviso importante. Esta é uma história ficcional criada com fins reflexivos e de entretenimento, inspirada no contexto histórico e espiritual de Francisco Cândido Xavier, mas com personagens, situações e eventos inteiramente inventados. Todos os nomes, datas específicas, diálogos e acontecimentos narrados são fictícios. O objetivo é homenagear o legado de Chico Xavier e provocar reflexão sobre fé, ceticismo e os limites da compreensão humana.